Pode sentar, irmãos. Nós podemos ver aqui na Bíblia, falando sobre perseguição, sobre justiça, que a história de Mateus, ela fala muito sobre perseguição. No entanto, que ela conta a história de João Batista. Ele é perseguido porque ele não aceita uma traição, aonde Herodes, ele queria se envolver com Herodias, que era esposa do seu irmão. E ele foi perseguido por isso ele foi morto. Porque quando nós fazemos a justiça de Deus, nós temos a tendência de ser perseguidos. E a palavra do domingo passado não, quando foi falado de Mateus 5:9, né, o Siúcho pregou de manhã, à noite foi o Milton, falou sobre paz, sobre termos paz, sobre elevarmos a paz às pessoas, né? Porque esse é o papel do cristão. Só que aqui em Mateus 5:10 nós devemos aprender que todo aquele cristão que leva essa paz, ele incita contendas, ele incita perseguição. Porque quem vem buscar a Deus, quem está aqui na casa de Deus, as pessoas que querem saber da justiça de Deus, elas vão entender isso como uma justificação. Elas vão entender que nós estamos querendo justificar a palavra de Deus. Só que aquelas pessoas que não estão dentro do centro da vontade de Deus, elas nunca vão entender isso como justiça. Elas vão entender isso como perturbação. E aí começa a perseguição. E essa razão dessa perseguição, nós temos que dar graças a Deus, porque quando nós somos perseguidos, quer dizer o quê? Que nós estamos realmente fazendo a vontade de Deus. Nós estamos agradando a Deus. Porque nós estamos indo contra a maré, nós estamos indo contra o que o mundo prega, contra o que o mundo diz. Né? E eu creio que todas essas bem-aventuranças que nós estudamos até agora, elas se resumem em Mateus 5:10. Porque tudo isso que você fizer, que está nas bem-aventuranças anteriores, elas vão te levar a ser perseguido. E isso é um motivo de glorificar a Deus. Não é motivo de você sair da presença de Deus, não é um motivo de você desistir do caminho de Deus. É um motivo para você glorificar, porque você está agradando a Deus. Você não veio para agradar o mundo, você veio para agradar a Deus. Né? E essa palavra, ela me deu a impressão de três momentos que nós podemos ser perseguidos. Né? Primeiro, nós somos perseguidos porque nós estamos vivendo debaixo da justiça de Deus. Porque quando nós aceitamos a Jesus, é Ele quem nos justifica. Segundo, nós somos perseguidos por tentar viver uma vida de acordo com a palavra de Deus. A consequência, quando nós aceitamos a Jesus, é tentar viver essa vida. Igual muitas pessoas lá fora acham que a gente sofre uma lavagem cerebral aqui dentro, né? Mas não, nós abrimos o coração para Deus, pedimos para Ele fazer morada, Ele faz, Ele muda as coisas. Coisas que passavam a ter sentido hoje não fazem mais. E isso é motivo de perseguição, como diz em João 14:15, né? Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. E é isso que a gente faz nesse segundo passo que Deus falou comigo nessa semana. Terceiro passo, nós somos perseguidos por tentar mostrar essa justiça para as outras pessoas, para tentar justificar a vida de outras pessoas. E nós somos perseguidos por isso também. Essa perseguição, ela vem de diversas formas. Ela pode vir física, mental, ela pode vir de uma forma violenta, de uma forma que às vezes te machuca tanto, que nessa semana, né, na minha vida, Deus falou comigo de uma perseguição diferente. Não uma perseguição por uma pessoa física, que é usada pelo inimigo para te magoar, uma perseguição que é usada, que alguém vem da sua família, da sua igreja, às vezes até, que o diabo sabe quem vai te machucar. E às vezes ele usa a sua própria mente, seu próprio passado, os seus pecados que Deus já perdoou. Ele usa situações que você já viveu, que você sofreu e você tem medo de sofrer de novo. E essa perseguição mental, essa semana eu passei por isso. Onde o diabo fica te acusando de coisas que Deus já te perdoou, que nem Deus se lembra mais. E você fica se culpando, e você fica se prejudicando, você esquece, você acaba perdendo o rumo das coisas, sabe? Mas Deus, ele vem dizer que a perseguição, ela vem. Só que ele fala também que nós somos bem-aventurados, que ele está conosco, que ele veio para trazer paz aos corações daqueles que buscam, porque ele também foi perseguido. Igual diz na palavra de 1 Pedro 4:12-14. Ele fala assim: Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar,
como se algo estranho lhes estivesse acontecendo, mas alegre-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. E cristãos bem-aventurados, eles têm um pacote nas mãos. Todas as bem-aventuranças, elas vêm num pacote. O final delas é o reino dos céus. Só que a perseguição, ela vem junto. E é isso que a gente tem que estar ciente. Eu ouvi uma história que falava assim. Tinha um homem que se chamava Pedro. Não era o Pedro da Bíblia. Pedro, um escravo. Uma figura qualquer. Ele trabalhava, né, para um senhor e a sua esposa tinha falecido com tuberculose. Ele também tinha tuberculose, estava para morrer e as suas 2 filhas estavam para ser vendidas. E ao invés dele murmurar, ele foi agradecer, ele foi glorificar a Deus. Ele estava orando e glorificando e o senhor dele achou esquisito um homem passando por tudo aquilo e glorificando a Deus e orando a Deus. Ele chega para ele e fala assim: Pedro, por que você está orando? Você é pobre, você é escravo, a sua esposa morreu, suas filhas vão ser vendidas, você está para morrer. Que Deus é esse? Né? Ele fala: eu não tenho Deus, eu não temo a Deus, e olha a minha casa, olha as minhas riquezas. E aí Pedro fala para ele assim, uma pequena parábola, né? Senhor, quando o senhor vai para caçar patos selvagens com a sua arma de pólvora, o senhor mira nos patos, atira e acerta 2 patos. Um morre, o outro fica ferido. Atrás de qual pato o senhor vai? Do morto ou do ferido? E ele fala, todo arrogante para ele assim, claro que eu vou atrás do ferido. O morto já está morto, ele já é meu, eu vou atrás do que está ferido. E aí Pedro fala assim para ele, a mesma coisa é com o senhor. Porque você já é um pato morto nas mãos de Satanás. E eu sou o pato ferido, que Satanás está tentando me tragar. Que feridas são essas que ele quis dizer? As feridas que as perseguições nos causam. Muitas vezes, quando a gente serve a Deus, a gente fala, nossa, estou em Deus, sou servo, sou fiel, eu leio a Bíblia, eu oro, eu jejuo. Na primeira perseguição, você desmonta. E aí você se torna esse pato ferido nas mãos de Satanás. Então, quando você passar por perseguição, pensa no que Deus fez na morte da cruz. Pensa o que Ele sofreu por nós. A perseguição que Ele sofreu, Ele foi tentado pelo próprio diabo. Mas Ele não desistiu, porque Ele nos amava. E nós também não podemos desistir, porque nós temos que provar a Deus que nós amamos Ele também. O plano de Deus, Ele vai além dos nossos problemas. Nós temos que olhar para o alvo, não para o mundo, né? E a perseguição, ela nos leva à glória de Deus. Como diz aqui em Romanos 8:18, considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Nós devemos nos focar em Deus, não nos problemas, não nas perseguições. Nós devemos pensar que, às vezes, Deus ele vai trazer o livramento para você de uma perseguição, às vezes não da forma que você gostaria. Muitas vezes Ele não vai trazer o livramento dessa perseguição, porque muitas vezes Deus deixa essas coisas acontecerem, porque Ele quer que a nossa fé seja provada. Ele quer nos refinar, quer refinar a nossa fé. E como diz aqui em Mateus 5:10, você não vai ter problema, porque Ele te garante o reino dos céus. Ele diz, dele já é o reino dos céus. Ele te garante o reino dos céus. Se você passar por isso, Ele te garante o reino dos céus. Não é uma coisa que você acha que você vai ter, não, é garantido, né? E para provar o quê? Que a felicidade ela não está nas circunstâncias, porque ninguém é feliz sendo perseguido. Mas é para provar que a felicidade ela é um estado, aonde Deus te coloca, é onde Deus te proporciona a felicidade, né? Que nem fala em Apocalipse 2:10. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Saibam que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los. E vocês sofrerão perseguições durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. O importante é chegar até os céus. É a certeza de que o problema vai passar, de que a perseguição vai passar, mas no tempo de Deus.
Não pensa que a perseguição vai ser de um todo ruim. Pensa no que Deus está querendo te ensinar com tudo isso. O que Deus quer de você com essa perseguição? Será que Ele está te preparando para o futuro? Será que Ele está te preparando para uma situação que vai acontecer breve? Ou simplesmente para provar para Ele para provar para você que Ele é Deus? Porque quando Deus interfere no livre-arbítrio, como foi falado aqui pelo pastor, é milagre. E nós temos que crer em milagres. Não temos que viver em base de milagres. Porque uma vez eu escutei quem vive só de milagres vive sem fé. Porque vive querendo que Deus prove para ele que ele existe. Nós temos que viver porque Deus é amor. Nós temos que viver pelo que Deus é, não porque Ele pode te dar. Se você passa uma perseguição hoje, se você está passando por uma perseguição hoje, glorifica a Deus. É difícil glorificar nas dificuldades, mas isso é prova. É a mesma coisa que você amar uma pessoa que você odeia. Isso é prova. Como que pode? Isso é só o amor de Deus que pode transformar. Como é que você vai amar alguém que você não suporta? Mas quando você está em Deus, verdadeiramente, todas essas bem-aventuranças, elas passam a fazer parte do seu eu. E eu quero concluir a mensagem dizendo o seguinte: não podemos nos vender pelas coisas daqui. As coisas daqui são pequenas, perto da grandeza de Deus. Aonde diz Mateus 25, 21, o Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu te porei no muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Amém? Não se desvie do caminho de Deus. As perseguições, elas vêm quando você estiver firme. Sempre se faça essa pergunta. Eu sirvo a Deus. Eu sou de Deus. Por que eu não estou sofrendo perseguição? Pode ter certeza que tem alguma coisa errada. Porque quando você vai contra a opinião das pessoas, a tendência das pessoas é ficar nervosa. Né? E nunca se sinta incapaz. Olha, eu acho que eu nunca vou conseguir exercer todas essas bem-aventuranças. Mas quando nós vivemos verdadeiramente em Deus, quando nós vivemos verdadeiramente em Cristo, quando nós cremos o que Ele passou, o que Ele sofreu, consequentemente nós começamos a viver essas bem-aventuranças sem pensar. Isso começa a fazer parte de nós. Deus começa a mudar o nosso caráter. Deus começa a nos preparar para ser como Ele foi. Ele sofreu perseguições, Ele teve graça. Deus teve misericórdia, como Ele vai ter misericórdia de cada um aqui que for perseguido por fazer a justiça dele. Se você vê uma coisa errada, não concorda. Ai, mas poxa, se eu falar isso para o irmão, se eu falar isso para a pessoa, poxa vida, ele vai ficar com raiva, ele não vai olhar mais na minha cara. Ora a Deus, pede direção. Mas fala, se você acha que não está certo. Agora, se você concordar, você vai estar magoando a Deus. É melhor você magoar uma pessoa, às vezes, e ela tentar pensar que aquilo faz mal para ela, do que você magoar o próprio Deus. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Agradeço a Deus, agradeço ao pastor. Que Deus abençoe a vida de vocês. Amém? Palmas para o Senhor. Amém? Amém. Os jovens aí, né, a gente tem aberto esse espaço aqui da manhã para os jovens. E acho que hoje foi a primeira mensagem aqui da Nathalie, né? Deus abençoe sua vida. Vamos para casa? Vamos ficar de pé, queridos. Destaque aí, né, para o Luiz e para a Rosângela, né? Estão aí. Não só eles, os filhos e os genros, né? É isso, Luiz. Estão aí também, né? Graças a Deus pela vida de vocês. Ali do lado do Guilherme. Moisés. É isso? Moisés está aí com a gente também. Amém? Vamos orar. E lembrando que hoje à noite tem culto às 18 horas, né? Então estaremos aí todos juntos às 18 horas para cultuar ao Senhor. Pai querido, nós te louvamos, te adoramos, ó Deus, por esta manhã, pela tua palavra, Senhor, ministrada a nós, ó Deus, por cada aula, Senhor, que tivemos aqui, a preparação dos professores, as aulas que eles deram, Senhor, a participação de cada um, ó Pai. Senhor, que a tua graça esteja sobre nós, que possamos estar hoje às 18 horas aqui, Senhor, novamente, ó Pai, para celebrar ao Senhor, para cultuar ao Senhor, para que o Senhor fale poderosamente ao nosso coração. Nós te louvamos, te adoramos em nome de Jesus. Todos digam amém. Deus abençoe a sua vida. Até daqui a pouco.